colocar a mão no coração, vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentou. Até este momento o Senhor derramou da sua graça sobre nós. E sabemos, meu Deus querido, que são vitórias assim que nos colocam num outro patamar. Estamos finalizando, Senhor, esses 52 dias, esse propósito poderoso, forte, esse propósito intenso, que eu tenho certeza, Senhor, que cada um aqui teve rompimentos extraordinários, meu Pai. Que nós somos outras pessoas após esses 52 dias, Senhor. Uma pessoa antes e uma pessoa depois. Nós temos a certeza disso. E eu peço, Senhor, que esse espírito, essa dedicação, esse amor, essa resiliência, não venham nos deixar, Senhor. Que nós venhamos agarrar com muita força, para que nós não venhamos a retroceder 1 milímetro, Senhor, em nada que nós tomamos decisões. Nos ajuda. Derrama sobre nós, meu Pai, cada vez mais unção, poder, graça, autoridade, porque nós estamos aqui, Senhor, porque confiamos e cremos no Senhor. E assim como o Senhor trabalhou e fez no passado, o Senhor é poderoso para fazer neste momento e continuará fazendo na vida de todo esse que crê, Senhor. Todos esses que estão realmente inteiros, entregues ao Senhor. O Senhor tem grandes planos para o seu povo, Senhor. E que o Senhor encontre pessoas dispostas, disponíveis para fazermos parte desses planos. Porque nós sabemos que os nossos planos podem ser frustrados, mas os seus não. Se os nossos planos forem os alinhados ao do Senhor, meu Pai, nós já temos a garantia da vitória. Mas se forem planos diferentes dos planos do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, eles serão terríveis, não vão acontecer, será apenas frustração. Então eu te agradeço, meu Deus querido, por mais essa oportunidade, por poder, meu Deus, fazer parte desse encerramento, Senhor, de ciclo nas nossas vidas. E é claro que nós sabemos, meu Pai, que as semeaduras, elas nunca param. Mas há aqueles momentos, Senhor, onde nós somos testados a subir o nosso nível, a crescer um pouco mais, a romper os nossos próprios limites internos, meu Deus. Então eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos sustentado. E eu peço, Senhor amado, que possamos ouvir milhares e milhares de testemunhos, meu Pai, como nós temos ouvido desde a primeira semana, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, que aqueles, meu Deus, que se voltam para o Senhor já nos primeiros momentos, o Senhor já começa a dar as mostras, meu Pai, as provas do seu poder. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, pelo dia que se chama hoje. Obrigado, Senhor, por esse 8º jejum. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de Te conhecer, de Te buscar, de podermos, meu Deus, estar no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, e não afoitos, distraídos, meu Deus, com tantas coisas que o mundo está ocupado. Não, Senhor, nós estamos ocupados com aquilo que realmente importa. A nossa mente, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. O mundo está perdido, está um caos, está uma bagunça, mas nós estamos aqui apenas de passagem, Senhor. Mas nós não vamos passar despercebidos, nós vamos deixar a marca dos vencedores, a marca, a diferença daquele que Te busca e daquele que não busca, daquele que brinca, Senhor, de ser cristão e daquele que leva a sério as coisas do Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós, cada um que está aqui comigo, cada um que estiver nas igrejas, cada um que está pela transmissão, à distância, que o Senhor possa alcançá-los de forma gloriosa neste último dia do nosso propósito, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e nós já estamos alegres. No mundo espiritual, muitas coisas já aconteceram, meu Pai, e nós já somos gratos, estamos alegres, porque cremos nesse poder, meu Pai. Muito obrigado. Tem misericórdia de nós, se nós falamos algo, meu Pai, que entristeceu o Teu Espírito Santo, nos perdoa, e que possamos, meu Deus, aos Seus olhos, estar com as nossas roupas, as nossas vestes limpas, Senhor,
para que possamos receber o Teu Espírito, para que possamos estar abertos à Sua palavra, para que a palavra venha e nos corte, meu Deus, e nos divida e faça diferença nas nossas vidas, meu Pai, que sejamos confrontados pela Sua palavra e que jamais venhamos a ficar insensíveis à Sua voz, meu Pai, mas cada vez mais sensíveis, porque esse é o melhor, meu Deus, que nós podemos desejar. Temos um coração aberto, um coração que o Senhor pode conversar e nós vamos entender. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa tarde, pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus por essa grande vitória que até aqui o Senhor nos sustentou, em nome de Jesus. Eu quero começar aqui, Neemias 6,15. Fala comigo, por gentileza, pessoal. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Maravilha. O muro ficou pronto em 52 dias. Os melhores 52 dias da sua vida, eu tenho certeza. Não é verdade? Com certeza foi da minha. E eu tenho certeza que foi da sua também. Onde mais nós crescemos, onde mais nós rompemos, onde nós fomos testados, pressionados, porque quem disse que 52 dias ficar na praia, na rede, tomando água de coco? A gente viu aqui qual foi o rompimento de Neemias. Foi algo brutal. Neemias recebeu uma péssima notícia. Ele estava num lugar confortável, ele estava num lugar bonito, ele estava num bom lugar. E muitas vezes nós estamos num bom lugar, não é somente dos momentos de guerras, de tribulação, não. Nós muitas vezes estamos num lugar confortável, sem doença, com as contas pagas, as coisas caminhando, abençoados realmente. Neemias, dá para falar que ele não era um homem abençoado? Sim ou não? Dá para falar? Ele era um homem abençoado, era um homem de Deus, um homem íntegro. Ele estava num lugar seguro, um lugar abençoado. Mas Deus não nos chamou para sermos egoístas. Deus não nos chamou para nós cuidarmos somente da nossa vida e acabou. Então ele recebeu uma notícia que o impactou, que o fez ficar emocionalmente abalado. Ele teve um forte impacto naquele momento, onde ele viu que os compatriotas dele estavam passando por grande humilhação. Ele poderia ter olhado como talvez muitos olham: o que eu vou fazer, né? O que eu tenho a ver com esse negócio? Está a 3.000 quilômetros de mim esse problema, não fui eu que causei, eu estou aqui cuidando da minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não. O Senhor diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Aquelas pessoas estavam há mais de 120 anos nas trevas. Há 120 anos, sem nada que os tocava, sem o sal, sem nada que os mexia, somente vivendo aquela vida acomodada de miséria e humilhação. Então todo rompimento começa num grande desafio a ser enfrentado. Todo rompimento que nós vamos enfrentar, ele começa com uma má notícia. Não tem jeito, você não vai perseguir, você não vai buscar um problema, ele chega até você, não é verdade? Alguém aqui vai atrás de coisa de guerra? Não, ela vem até você. Então chegou até ele. O irmão dele contou como é que estava vivendo o povo dele, de aquela situação humilhante. Então todo enfrentamento a gente vai receber choques, a gente vai receber notícias, diagnósticos, uma série de problemas vão vir de encontro a nós. Mas o ponto é esse:
Ele ficou chateado, ele chorou, ele jejuou, mas ele não aceitou. Fala, ele não aceitou. Essa é a diferença dos vencedores e dos derrotados. Todos nós vamos ser chocados, impactados por alguma coisa. A diferença dos vencedores é que eles não aceitam, é que eles não ficam apenas lá lambendo feridas. O Neemias ficou mal alguns dias, mas ele foi para Deus. O que o Davi fez? Enquanto estava todo mundo chorando até perder as forças, o que o Davi fez, pessoal? Ele se fortaleceu no Senhor. Todo mundo ficou abalado, inclusive Davi. Mas como Neemias, ele se fortaleceu no Senhor. Essa é a nossa grande vantagem sobre o mundo. O mundo não tem de se fortalecer. O mundo ele fica lá remoendo aquilo e não sai daquilo, e aquilo cria raízes e ele nunca mais desaloja aquela situação. Se não lutar de forma profunda, de forma violenta. Então ele não aceitou. Ele decidiu sair daquela vida confortável que ele tinha. Ele passou por muitas coisas difíceis, muitas renúncias. Você imagina? Eu acredito que devia levar de 3 a 4 meses para ele chegar até Jerusalém, de onde ele estava. Hoje a gente pega um carro, pega um avião, pega um ônibus, em algumas horas você está lá no seu destino. Ele demorou de 3 a 4 meses para chegar naquele lugar. Então veja, ele sai de um lugar bonito, um lugar protegido, diante do rei, trabalhava na sombra, né? E ele pegou deserto, perigos de assalto, escassez, dificuldades, calor, frio, animais, bandidos, um mundo muito difícil. E ele enfrentou e foi até aquele lugar feio, com pedras queimadas, em ruínas. Então ele passou por muitas coisas, muita renúncia. Aos olhos naturais não tinha vantagem nenhuma. Eu imagino até o rei falando: você vai fazer o que lá, Neemias? Eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu ir lá reconstruir o rei. Então, aos olhos naturais não tinha nenhuma vantagem Neemias tomar aquela decisão. Parece às vezes que nós estamos perdendo tempo por tomar algumas decisões. Muitas vezes somos criticados, certamente você deve ter sido criticado aí por parentes, até por parentes que dizem que são crentes. Mas todo dia na igreja? Precisa de tudo isso? Precisa fazer assim? Precisa. Precisa quando a gente entende, a gente vê por que precisa. Porque a gente passa uma vida inteira tendo atitudes parecidas e não saindo do lugar. E as mesmas pessoas que ficam criticando também não saem do lugar. Mas é uma coisa tão terrível, tão demoníaca, que ela também não quer que você saia do lugar. Ela não quer que você saia de perto dela, de perto daqueles resultados. Porque aquilo é um confronto. Aquilo afronta muitas vezes aquela pessoa. Então muitas vezes parece que não está havendo vantagem nós mantermos a nossa fidelidade, a nossa integridade. Às vezes nós somos atacados por pensamentos: não está valendo a pena não, olha aí a gente dá meio que uma de Asaf, né? Parece que o ímpio aí está indo, está vivendo, está prosperando, e eu aqui na igreja, pegando trem, metrô, trânsito, dificuldade, estou lá me sacrificando, parece que não está adiantando nada. Toda a semeadura, tudo que nós fazemos para Deus, nós nunca perdemos, nós é que temos o privilégio. Porque é o que eu gosto de lembrar sempre, né? O fato de eu buscar a Deus, de eu jejuar, o fato de eu manter a minha integridade, Deus continua sendo Deus, para Ele não muda nada. Mas para mim, para você, muda tudo. Muda absolutamente tudo. Então esse é o desafio de nós não cedermos aos velhos padrões.
Porque muitas vezes a gente está acostumado a ser de um jeito, a viver de um jeito, e parece que não está tendo nenhuma vantagem a gente mudar isso. Parece que o outro não está mudando, parece que a situação também não está mudando, parece que nada está acontecendo, mas uma hora muda. Uma hora muda. E uma decisão correta, uma mudança de rumo na nossa vida pode mudar a história da humanidade. Pode mudar a história da sua família, pode mudar a história dos seus filhos, pode mudar a história de uma geração inteira. O copeiro do rei é lembrado há milênios. Nós nunca vamos nos esquecer de Neemias, um homem que serviu o rei, mas que ele não quis viver aquela vida egoísta. E ele tomou uma decisão de o que ninguém havia feito por 120 anos, ele com a força do Senhor fez em 52 dias. As decisões que nós temos tomado, nós temos impactado assim a nossa casa, a nossa família, a sociedade. Nós temos trabalhado para sermos lembrados por fatos, por feitos, por atitudes, reações incríveis como Neemias? Porque o que Neemias tinha de diferente de nós? Qual a vantagem que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha decisão, ele tinha determinação. É o que todos nós podemos ter. Você estar aqui já é uma grande vitória. Porque a maioria das pessoas não dura 15 dias, a gente já falou isso. A maioria das pessoas que fazem aquelas resoluções de ano novo, de saúde, de estar mais na igreja, de ler a Bíblia, no meio de janeiro, 95% já parou, já desistiu. Então você estar aqui, finalizando esses 52 dias, é algo que nos dias de hoje já é algo raro. Mas é claro que você não vai se contentar com isso. Você não vai parar. Você tem trabalhado para ser uma pessoa épica, uma pessoa diferenciada. Uma decisão de uma pessoa mudou o rumo da história. A gente fala de Neemias, que ficaram há mais de um século aceitando e convivendo com uma desgraça. Às vezes você vê na sua família um padrão desgraçado de 2, 3 gerações. Todo mundo era miserável, todo mundo tinha traição no casamento, todo mundo tinha vício, todo mundo tinha problema em tal área. E você colocou um basta naquilo, você colocou um fim naquela situação. Você creu e você tem perseguido isso. Você não está buscando, eu quero só pagar minhas contas, comprar meu carro, minha casa e viajar. Não, você quer mudar o rumo das coisas. Você não quer apenas contar um testemunho, não, você quer impactar vidas, você quer mudar uma geração inteira. Aquilo que ninguém colocou um basta, eu vou colocar. Deus colocou isso no meu coração. Mas parece que não tem vantagem nenhuma, estou recebendo crítica, parece que está piorando. Não, eu vou fazer a minha parte. Nós estamos aqui para servir. Nós não podemos passar aqui simplesmente pensando o que Deus vai me dar. Não, o que eu posso fazer pela obra do Senhor. O que eu posso fazer para o reino ser abençoado. O que eu posso fazer para que outras almas sejam abençoadas e tão abençoadas como eu tenho sido abençoado? O que eu posso fazer para que outras vidas conheçam o Senhor Jesus através da minha vida, como eu conhecer por intermédio de alguém? Então, cada um aqui tem que assumir esse papel. Uma decisão pode mudar o rumo de nações. Uma decisão. Decisão da entrega, do sacrifício, da dependência. Nós precisamos trabalhar para sermos lembrados assim. Meu pai, minha mãe, meu avô, a minha avó, foram pessoas extraordinárias.
Foram pessoas incríveis, que impactaram, que começaram uma nova linhagem de pensamentos, de mentalidade. Aquelas pessoas, eu conheci aquela pessoa e ela impactou a minha vida. Eu trabalhei com aquela pessoa, eu estudei com aquela pessoa, eu fiz isso com aquela pessoa e aquela pessoa impactou a minha vida de tal maneira que o exemplo dela, a força dela, a resiliência dela, a integridade dela tocaram em mim. Nós precisamos ser esses que são lembrados. Nós vemos um foco total de Neemias. A gente lembra que em determinados momentos era uma ferramenta de construção numa mão e uma arma na outra mão. Era o foco total. Ele não lembrava dele mesmo. Tem a passagem que diz que eles nem estavam tomando banho. De tanto foco, tem que trabalhar, tem que finalizar, tem que... Por quê? Quando a coisa começou a mudar, começaram a vir os ataques. Mas é claro, o diabo não quer que a gente deixe aquele velho padrão. Pessoas usadas pelo mal não querem que nós deixemos aquele padrão. Então o muro, ele ficou pronto em 52 dias. Mas ele não foi lá, pronto, terminei meu serviço, estou indo embora. Não, ele ficou 12 anos ainda naquela região. E quase 2 anos de forma muito intensa. Acompanhando tudo, corrigindo tudo, ensinando o povo a buscar a Deus, corrigindo as falhas, trazendo os escravos que tinham sido vendidos, trabalhando os juros que eles estavam cobrando, empobrecendo os compatriotas dele. Ele foi corrigindo tudo. Então o Senhor não nos chamou aqui para pagar uma dívida, para resolver uma questão na justiça, não. Ele nos trouxe para sermos referência, para sermos pessoas diferenciadas, impactantes, de deixarmos um legado. Nossa, acabou os 52 dias, tá bom, beleza, agora vou tirar umas férias aí de umas 2 semanas de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Porque a semente nunca para de ser lançada. Ou eu estou plantando a coisa certa, eu paro de plantar a coisa certa, eu estou plantando a coisa errada. Não tem isso. A gente já falou várias vezes, nós subimos o nosso nível e dali para mais, você não pode retroceder. A pessoa que vive na instabilidade, a Bíblia já diz, esse não vai alcançar coisa nenhuma, ele não vai receber nada de Deus, porque ele é instável. Ele tem uma mente dividida, pronto, cumpri aqui, fiz 52 dias, beleza, tal. Aconteceu isso, outra coisa não aconteceu, vamos seguir, bola para frente, tal. Não, Deus não tem isso para nós. As coisas não se resolvem muitas vezes num prazo, em alguns dias. Não, aqui os 52 dias de Neemias foi um prazo para ele reconstruir os muros. Mas como a gente já falou em outras oportunidades, o problema daquelas pessoas não é que elas não tinham capacidade de construir uma parede. Elas não tinham pedra, não tinha cimento, não tinha nada. O problema daquele povo era a mentalidade. Porque com a mentalidade você constrói, com a mentalidade você destrói. Com a mentalidade você rompe, com a mentalidade errada você permanece no erro, no mesmo problema. Então o problema não era que ninguém tinha potencial, não tinha um pedreiro lá para construir aquelas muralhas. Não, o problema é que ninguém acreditava mesmo naquilo. O problema era na mente, que é o nosso problema. Nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema não é falta de inteligência, de capacidade, de oportunidade. O nosso problema está em acreditar. Está no acreditar nessa palavra, que se aconteceu no passado, vai acontecer também na minha vida. Então, se eu permaneci, fiz os 52 dias, por exemplo, como ele fez, acontecendo algumas coisas ou não acontecendo, eu não vou parar de perseguir aquele alvo. Como ele levantou as muralhas, bom, aqui a proteção externa da cidade está certa. Bom, agora temos uma muralha que defende essa cidade. Agora a gente precisa da mudança de mente. E aí que ele começou, dando um exemplo. Ele não pegava o salário destinado ao governador,
ele não explorava ninguém, e a palavra mesmo diz, ele mesmo diz, não era porque ele era bonzinho, por temor a Deus. Então tudo que nós fazemos é por temor a Deus. E se fazemos errado, é pela falta desse temor. É como o jovem rico, bom mestre, bom quem? Quem é bom? Só bom é só Deus. Se a gente faz alguma coisa boa, é por querer agradar a Deus. Se a gente insiste na coisa certa, planta a coisa certa, é por temor a Deus, por querer agradar a Deus. Então ele voltou um pouco lá para perto do rei, depois ele voltou, tinha coisa errada de novo, ou seja, não estabeleceu ainda. Precisava de mais acompanhamento, precisava de mais atenção. Então as coisas podem não se resolver todas num período que a gente imagina, mas nós não deixamos de perseguir aqueles sonhos, aqueles projetos. Tudo que nós fazemos por pelo menos 60 dias, nós tornamos aquilo um hábito na nossa vida. Então não é à toa. Não é à toa. Tem gente que não consegue fazer 2 semanas, porque para. Não consegue fazer 1 mês, porque para. Mas se você resistir, fizer aí, um hábito, sem faltar nenhuma vez, sem falhar nenhuma vez, a sua mente muda. Seu padrão muda. Já é estudado isso. Então, se nós não estabelecemos a coisa certa, nós viveremos uma vidinha miserável. Uma vidinha fraca, uma vidinha que eu não tenho autodomínio, autogoverno. A gente está no ano de governo, mas se a gente não tem o governo de estabelecer coisas mínimas, que é para o nosso benefício. Ninguém está ganhando com a minha mudança, eu ganho com a minha mudança e tem gente que é favorecida por isso. Então o primeiro beneficiário dessas transformações sou eu mesmo. Quantas pessoas que começaram, mais uma vez, apenas motivadas, e foram ficando pelo processo. Isso é uma tragédia para a vida delas. É uma tragédia para a família delas, para os filhos delas, porque o tempo está passando. Como a bispa sempre fala, o ano está passando, daqui a pouco começamos a ver panetone que está cada vez mais cedo, né? Daqui a pouco está em agosto já tem panetone no mercado. Então assim, daqui a pouco começa a ter música de Natal, o ano acabou, um monte de gente feliz, um monte de gente testemunhando, um monte de gente abençoada e um monte de gente triste. Como a gente já teve casos aqui, do primeiro culto do ano, a pessoa está aqui na igreja chorando. Por quê? Porque perdeu o ano, perdeu mais uma oportunidade. Mas vai saber se ela aprendeu com aquele choro doloroso, doído. Às vezes não. Às vezes fez a mesma coisa. Passou o remorso, passou aquela tristeza e ficou do mesmo jeito. Aí chega no final do ano de novo, dá aquela angústia do ano novo, aquela angústia da época do Natal. Tem gente que tem angústia nessa época, não é assim ou não, pessoal? Tem gente que tem medo dessa época, porque ela percebe, ela olha para trás, aí chega aqueles programas, né, que todos os canais fazem, né, retrospectiva. Aí você olha para a sua retrospectiva e você vê o quê? Nossa, olha que mudança, olha que transformação. Aí você olha para o ano passado e assim, nossa, como eu mudei. Você olha para o começo desse ano, do começo do ano para cá, como eu mudei. De 2 meses para cá, meu Deus, como eu mudei. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Mas infelizmente vai ter aqueles que vão olhar, eu estou a mesma coisa de 10 anos, de 5 anos, de 20 anos, apresentando as mesmas desculpas, culpando sempre as pessoas, não dando os passos de fé, só perdendo tempo, só encontrando novos culpados talvez. E a vida não vai para frente, claro que não vai. Então esse é o foco. Tudo que nós estabelecemos, fazemos sem falhar uma vez por 60 dias,
nós mudamos aquele padrão. Então nossa vida muda quando nós tomamos decisões firmes. Vou falar uma frase que a gente sempre fala, né? Fala comigo, a vida é feita de decisões. E uma grande vida exige decisões bem difíceis. De novo, e uma grande vida exige decisões bem difíceis. Uma grande vida exige decisões bem difíceis. Olha aqui em Gênesis 26, por favor. Houve naquela terra, houve fome naquela terra, como tinha, fala comigo, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ok? Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isso te lembra quem, pessoal? O pai dele, né? Estabeleça-se na terra que eu lhe indicar. Opa, um déjà vu. Falei isso para o meu pai. Para o meu pai deu certo. Fala comigo, permaneça nesta terra. Mais um pouco. E eu estarei com você. E o abençoarei. Permaneça nesta terra só mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Fala comigo, por quê? Abraão me obedeceu. Ok? E guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Fala comigo. Assim Isaque ficou em Gerar. Olha só. Coisas parecidas que tinham acontecido com o pai dele. Fica aqui mais um pouco. E eu vou te abençoar, e eu vou te dar essa terra, e vou abençoar seus descendentes, e eles vão ser todos tão numerosos. Opa, está repetindo aqui. A promessa que ele fez para o meu pai, ele está repetindo para mim. E por que ele está dizendo aqui, ó, que ele vai fazer tudo isso? Porque lá atrás, Abraão me obedeceu. O que a gente falou agora de Neemias? Uma decisão pode mudar a história. A gente sempre vai lembrar de Neemias, que saiu da zona de conforto e ele fez algo diferenciado, algo impactante. Então Abraão fez algo impactante que mudou o futuro, mudou o destino de todos, mudou a história de todos. Porque Abraão me obedeceu e Isaque confiou. E ele disse, fica mais um pouco e eu estarei com você. Ficar é difícil. Plantar é difícil. Ficar num lugar difícil é difícil. Plantar numa terra difícil é muito difícil. Num momento difícil, com todas as vozes contrárias, todo mundo perdendo a lavoura, todos os animais morrendo, todos os habitantes daquela terra vendo que não estava dando certo, comendo as sementes, comendo as sementes, comendo as sementes. E o Senhor falou, plante a semente. Nos momentos de crise, onde todo mundo está falando a mesma língua, e você fica com a palavra. E você crê. Onde todos os diagnósticos estão indo para essa direção, e você fica com a palavra. E você permanece. Fica mais um pouco, confia. Quando todos estão falando uma só língua, você fica com a língua de Deus. Você fica no lugar difícil, você faz as escolhas difíceis. Você faz o que é preciso. Você não ouve as outras vozes. Você fica onde Deus disse para você ficar. Para Neemias não foi fácil sair do palácio. E o que a gente olha aqui? O que esses homens tinham, pessoal?
que Neemias tinha e o que o Isaac tinha? Qual que era a garantia que aquilo tudo ia dar certo? O que eles tinham? Exatamente. Fala, ele tinha a palavra de Deus. Mais forte, ele tinha a palavra de Deus. Então o que é que Neemias e o que é que Isaac tinha de garantia que ia dar certo? A palavra de Deus. Deus falou com Isaac e ele permaneceu. Deus colocou no coração de Neemias e ele foi. Porque ele não foi na impulsividade. Ele orou, ele jejuou, ele pediu direção, ele viu a fluidez do Senhor na vida dele. Ele viu a fluidez. Estava difícil, foi difícil, Isaac foi difícil, mas Isaac plantou, enquanto estava para todo mundo seco, perdendo as sementes, ele plantou. E passa um dia, dois dias, uma semana, não sei quanto tempo, talvez um mês, e aquele chão lá, todo mundo igual. Todas as lavouras, todas as terras iguais, tudo amarelo. Aí de repente, depois de não sei quanto tempo, não sei qual que é o prazo aqui para sair da terra a semente, para germinar, né? De repente começa a brotar o verdinho. E todo mundo lá seco, amarelo. E o dele começando a sair. Aí, ele chegou depois, era o estrangeiro. Então, todo mundo que já estava lá já conhecia os melhores pontos, já quem tinha rio perto já tinha plantação perto do rio. Então, Isaac ficou com o que sobrou. O que sobra é o que sobra, ninguém quer o que sobra. Certamente um lugar mais alto, um lugar mais afastado, com menos água ou nenhuma água, mas Isaac ficou. Isaac ficou com a palavra de Deus. Isaac formou lavoura naquela terra, fala comigo, e no mesmo ano, colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, fala comigo, o invejavam. E esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado em sua época, enchendo-os de terra. Ele já estava lá há quanto tempo e ninguém tinha feito nada disso? Porque é o que a gente já falou em outro culto, pedras queimadas, pedras no chão, não incomoda ninguém. Se você estiver endividado, quebrado, doente, né? Se separando, perdendo tudo, não incomoda ninguém. Mas começa a vencer. Começa a vencer. O trio ali, o Tobias, o Sambalat e o Gesem, eles ficaram furiosos. Por quê? Qual que era o problema deles com o Neemias? Porque eles viram que tinha alguém preocupado com o bem do povo. Lembram disso? Sim ou não? Então, viu que tinha alguém lá envolvido, querendo ajudar, querendo mudar as coisas. Opa, assim não dá. Vamos deixar esse povo do jeito que está. Não mexe com isso daí não. Esse povo aí miserável, humilhado, deixa do jeito que está. O mundo é assim. Começa a se destacar, ó, vamos atrapalhar esse cara. Ficou riquíssimo. Não é porque ele tinha a bênção de Deus, é porque ele quer ser melhor que a gente. Não, vamos queimar, vamos estragar a vida dele, vamos dificultar a vida dele, para ele ficar miserável igual a gente. Não é assim que o mundo trabalha? O mundo lá joga pedra, quer que todo mundo que está se dando bem acabe com tudo, ao invés de todo mundo crescer, né, e se espelhar naquela pessoa. Não, eu não quero fazer o que ele fez, eu não quero seguir os passos dele, porque para ele deve ter sido mais fácil, porque ele está fazendo coisa errada, e tomara que ele dê errado, para ele ser um derrotado, um miserável igual a mim. Infelizmente essa mentalidade é desde sempre. Desde sempre. A pessoa, ao invés de querer crescer, ele quer que todo mundo fique na lama, para ele ficar confortável. Pelo menos eu não sou o único derrotado. Olha que estilo de vida, que mentalidade,
né? Terrível. Por isso que muita coisa não vai para frente, porque essa mentalidade pequena, que não quer sair do lugar. Então Deus colocou no coração para que ele resistisse, para que ele cresce que Deus estava com ele. Deus colocou no seu coração para que você creia que Deus está com você. Não é verdade? Sim ou não? Se você está aqui, não é porque você crê? Porque você faz o que você acredita, não é verdade? Então, se você tem resistido, você tem perseverado, é porque você crê que isso que Deus colocou no seu coração é porque vai acontecer, é porque vai ser diferente, é porque as coisas já estão acontecendo. Dentro da terra já estava acontecendo, ele podia não enxergar nada, mas dentro da terra, aquela semente estava viva, aquele fruto, aquela planta já estava crescendo, já estava viva. As coisas já estavam prestes a sair, prestes a aparecer, e o homem ficou riquíssimo, e as coisas foram mudadas na terra da fome. Não foi pouca coisa não, colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Aqui está a diferença, a semente dele era a mesma que todo mundo tinha, a terra era a mesma que todo mundo tinha, mas a bênção não era a mesma. Você trabalha, você busca, você luta, como um monte de gente está aí trabalhando também, mas a diferença é que na sua vida tem a bênção de Deus, a diferença é que na sua vida tem renúncia, a diferença é que na sua vida tem coragem, a diferença é que na sua vida tem fé. Os próprios moradores não tinham sucesso ali, não tinha êxito, por isso que ia começar a invejar. Fala comigo, confiança. Confiança na palavra de Deus. Tudo é ficar com a palavra de Deus. Mais forte, tudo é ficar com a palavra de Deus. Tudo é confiança em Deus. Tudo é confiança em Deus. Neemias ficou com aquilo que Deus colocou no coração, e ele enfrentou tudo. Deus colocou no coração dele, ele foi embora. Isaac ficou com aquilo que Deus tinha falado. Ele ficou com a palavra de Deus. Porque pelo Isaac ele tinha feito o quê, pessoal? Ele tinha ficado lá? Não, ele tinha ido para o Egito. Ele teria buscado um lugar mais fácil. Mas não quer dizer que teria sucesso. Isaac ficou com a palavra de Deus. Neemias ficou com aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele creu, ele enfrentou tudo, ele enriqueceu. E as sementes frutificaram, produziram 100 frutos, 100 vezes mais. Fala comigo, existe um Deus. Existe um Deus, e Ele faz. Existe um Deus, Ele faz na vida daquele que crê. Existe um Deus real e verdadeiro. Existe um Deus real e verdadeiro. Nós vamos plantando, nós vamos rompendo, nós vamos fazendo, e nós vamos vivendo coisas sobrenaturais. A partir do momento que nós cremos, nós fazemos diferente. A partir do momento que nós fazemos diferente, nós começamos a mover o mundo espiritual. E quando nós movemos o mundo espiritual, os resultados começam a aparecer, os resultados sobrenaturais começam a aparecer. Por quê? Porque o nosso padrão foi mudado. Porque a nossa fé foi mudada. Porque nós temos agido com coragem, nós temos agido com bravura. Quando nós conseguimos romper os nossos próprios limites, fala comigo, quando eu rompo os meus próprios limites, ninguém me segura. Porque quem é que coloca limite nas nossas vidas? Eu mesmo. Deus não coloca limite em nós. Nós é que colocamos limite em Deus. O Senhor mesmo disse, haveria alguma coisa difícil para mim? Ou seja, Ele não tem limite. E Ele não quer que nós tenhamos limite. Ele não quer que você coloque impedimentos, porque o outro deu errado, o vizinho deu errado, porque todo mundo perto de Isaac estava dando errado. Senhor, é a mesma terra, Senhor. Não, ele nem foi para essa linha. Ele ficou. Ele permaneceu, porque ele creu. Então eu não coloco mais limite.
Eu não apresento mais desculpas, ou seja, a minha mentalidade já virou a página, eu não fico mais com aquela cabecinha de quem fica assistindo TV, de quem fica conversando fofoca, de quem fica lá indo para notícia negativa. Não, já mudou, eu tenho a minha vida, eu tenho foco, eu tenho Deus, eu não estou apegado ao que todo mundo está apegado. Se todo mundo diz que tem que ir para lá, todo mundo vai para lá. Não, agora vamos para cá, todo mundo vai para lá. Não, eu tenho direção de Deus. Eu não estou aqui preocupado com o que estão falando, com o que estão achando, com a previsão. Não, eu tenho a previsão de Deus. Se eu ficar mais um pouco, se eu confiar no Senhor, se eu permanecer, se eu plantar, se eu ouvir a voz do Senhor, vai acontecer. Deus vai fazer. Ninguém é mais criativo do que Deus. A gente tenta descobrir como é que Deus vai fazer, como que Deus vai fazer, não interessa, Deus vai fazer. Mas eu creio, eu vou lá, eu estou aqui, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou melhorando todos os dias, eu estou trabalhando melhor todos os dias, eu estou vigiando a minha mente todos os dias, e Deus está lá, só observando, mudou, está mudando. E eu começo a ver diferença, eu começo a ver resultados diferentes. Eu não fico mais perdendo a minha vida, perecendo, morrendo no meio do caminho. O povo de Israel, Deus desistiu, esse povo aí não vai mudar. Deixa aí, vamos esperar. Deus não tem relógio, Deus não tem calendário, Ele é Deus. Vamos esperar, esse povo vai morrer e talvez na próxima geração a gente salva alguma coisa. O povo de Israel foi morrendo no deserto. Somente Josué e Caleb mostraram que era possível mudar aquela mentalidade. Esses dois condenaram todos aqueles outros, porque eles mostraram que era possível, como Noé condenou o mundo antigo, porque mostrou para Deus que era possível, sendo o único justo, o único que tinha uma mentalidade de agradar a Deus, ele condenou todo mundo. Falou assim, viu como não é todo mundo? Viu como dá? Viu quando uma pessoa quer, ela faz? Viu quando ela toma uma decisão, ela não fica mais olhando, o que estão falando, qual a tendência do momento? Não, ele fica com a palavra. O que estão falando? Eu estou com a palavra. Então, assim como aqueles homens tiveram resultados incríveis, porque eles creram, eles plantaram, assim será na sua vida. Assim será na sua vida. Se aconteceu na vida deles, assim acontecerá na vida de todos esses que acreditam e continuam acreditando nesse Deus poderoso. Se aconteceu antes, acontece agora. Se esses homens viveram coisas poderosas, nós viveremos coisas poderosas. Deus está derramando de uma glória poderosa na vida do seu povo. Deus está derramando uma glória na sua vida, na vida daquele que tem resistido, que tem perseverado. Nós falamos esses dias, a bispa falou daquele vento de poder. Deus quer se manifestar nas nossas vidas. Deus está derramando essa unção sobre nós, essa unção de fazer mais, de fazer melhor, de surpreender, de nos surpreender. Da gente pensar, meu Deus, eu tinha essa capacidade, eu não sabia. É Deus. Eu tinha essa força, essa resiliência, essa autoridade, eu não sabia. Pois é Deus. Porque tudo que vai acontecer, as coisas incríveis que nós já estamos vivendo e vamos viver ainda mais, são coisas para a glória de Deus. Para que Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Então, quem seria Neemias se ele não tivesse saído do palácio e ido lá mudar aquela situação? Nós nem saberíamos quem era ele, quem foi Neemias. Quem seria Isaac se ele tivesse descido para o Egito e ficado lá com as opiniões, com a crise? Quem seriam tantas pessoas se elas não tivessem nos momentos de maior pressão confiado nesse Deus poderoso? Quem seria você se você, em determinado momento da sua vida,
você não tivesse buscado a Deus, provavelmente como a sua última oportunidade, uma última opção. Quando nós aprendemos ao longo do tempo que ela tem que ser a nossa única opção. Mas quando a gente deixa para a última opção, funciona. Mas depois de passar pelo moedor. Mas quando a gente entende, Deus é minha única opção. Aí a gente é mais esperto, a gente fica mais inteligente, a gente vai direto já. Porque a gente já sabe, eu não quero passar pelo moedor de carne de novo. Eu já posso ir naquele lugar, já posso ir no lugar certo, que eu sei que Deus vai fazer. Então, grandes decisões, as grandes decisões das nossas vidas acontecem justamente nos momentos de maior pressão. São nesses momentos que vai sair a nossa fé. Nesses momentos de grande instabilidade, de grande medo, porque são elas que nos colocam num outro patamar. Então não fique com medo, não tenha medo. Como nós vemos no comecinho, foi nos 52 dias que aquela restauração aconteceu. E a nossa maior restauração não é no financeiro, no casamento, nem na saúde, é na nossa restauração espiritual. Porque quando nós estamos com uma muralha, com uma rocha espiritualmente, pode vir qualquer coisa que nós estamos com uma muralha de proteção, nós estamos guardados, nós estamos seguros e nós viveremos coisas extraordinárias, porque a nossa vida está alicerçada na rocha, a nossa vida está focada nas coisas do alto, naquilo que está acima do sol, naquilo que, como diz na palavra, não nos será tirado. E todas as demais coisas vão ser supridas, porque a primeira, a principal, está sendo suprida, está alicerçada, está num lugar forte, num lugar firme. Então todas essas grandes decisões, essas mudanças de patamar, essa mudança de fé, essa mudança de autoridade, esse patamar de credibilidade, de força, de unção na sua vida, vem justamente nos momentos de maior dificuldade. Então creia que tudo é para a glória do Senhor. Todas essas circunstâncias, por mais que você tenha recebido ainda mais afrontas, ameaças, pressões, é tudo para nos colocar num outro patamar. Fala, num outro patamar de fé, num outro patamar de coragem, num outro patamar de resiliência, num outro patamar de credibilidade, num outro patamar. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, por favor. Eu peço que você feche seus olhos por um momento. E que você, com base nessa palavra, você analise tudo o que Deus tem falado com você. Tudo que Deus falou com você durante todo esse tempo. Fique mais um pouco, e eu o abençoarei. Resista mais um pouco, e eu estarei com você. Resista mais um pouco. Parece que vai desanimar, parece que vai perder, mas resista mais um pouco, e haverá diferença na sua vida. Não aceita retrocessos. Não aceita retrocessos. Esses 52 dias veio para você pular o seu patamar, subir o seu patamar espiritual, subir os seus resultados. Isso, não se preocupe. Vai vir inveja, vai vir ataques, vai vir afrontas. Graças a Deus. Porque quem é que joga, como diz aí fora, né? Quem é que joga pedra numa árvore que não tem nenhum fruto? Para quê? Ninguém vai chutar cachorro morto. Então creia. Situações, circunstâncias têm aparecido contra você, para você ir para um outro patamar. Para você sair e falar, foi nos 52 dias que essa situação foi vencida na minha vida. Que essa situação foi vencida na minha vida. Então creia. Creia que tudo é para a glória do Senhor.
Creia que você está terminando com uma autoridade, com uma vontade de vencer, uma vontade de agradar a Deus, que talvez você nunca teve na sua história. E esse é só o começo. Porque a vida com Deus é assim. Deus não tem limite. Ele não limita você. Então nós só estamos começando. Muita coisa precisa ser estabelecida. Primeiro as muralhas foram estabelecidas. Então Neemias mostrou que era possível. Então muita coisa você achava que não era possível. Você já mostrou, é possível sim. Então todo mundo achava que o problema daquele lugar era a pedra que estava no chão, era a falta das muralhas. Neemias foi lá, viu como é possível? Agora muitas outras coisas serão possíveis. Muitas outras coisas vão acontecer agora, porque essa primeira já aconteceu. E não foi a mais difícil, viu? A mais difícil é interna. As maiores dificuldades são as internas. Ah, porque agora a muralha está pronta, o pior já passou. Não, pelo contrário, só estava começando. Mas um grande passo foi dado, grandes passos você já deu, grandes muralhas você já construiu para se fortalecer. Agora você está preparado para guerras maiores, para oportunidades maiores, para quando chegar numa situação, você não ter que correr e se preparar e ficar desesperado. Não, agora você está no outro nível. A sua mente já foi transformada, os seus paradigmas, aquilo que você acreditava que você não era capaz, você viu, opa, eu tenho conseguido sim, Deus tem me dado graça, eu tenho conseguido romper isso, eu tenho conseguido estabelecer isso. E Neemias fez isso. Agora vamos ajudar, vamos trabalhar a cultura, a bagunça, ó, ninguém busca Deus, as coisas estão bagunçadas, um irmão está explorando o outro, quanta bagunça agora dentro dos nossos muros, quanta bagunça aqui na nossa casa. Agora eu estou limpando a minha sujeira, agora eu estabeleci a minha vida espiritual, agora eu tenho que fortalecer outras áreas agora. Então nunca para, é um processo que só cresce, é um processo que não termina, porque a nossa luta é essa, a nossa batalha é essa, é da resiliência, a nossa vida é a maratona, passos, um passo de cada vez, mas a gente nunca para, a gente nunca retrocede. Então que você analise agora, que o Senhor colocou no seu coração muitas coisas, e não é para você achar, não isso é emocional, não, é para que você creia mesmo, porque em muitos momentos parece que não tem vantagem nenhuma, mas sempre tem, e que nesses últimos momentos desse propósito, que nós estamos marcando pelo calendário, mas no nosso interior, no nosso espírito, isso não muda, não muda. Você não vai parar de orar, de buscar, de perseverar, de estar na igreja, de ler a Bíblia, de manter o seu foco, de declarar a coisa certa, de continuar perseguindo um patamar maior, a excelência, nada muda para você. Você só vai fortalecendo as suas questões internas. E você vai ver logo, daqui a pouquinho, como aquela lavoura, parecia tudo parado, de repente começou só você sobressair, só você ser abençoado, só você se destacar nessa empresa, só você se destacar nessa família, e você começa a atrair mais revolta. Mas quem resiste, daqui a pouco, se você ler mais na frente, o próprio rei foi lá fazer um acordo com ele. Então primeiro vem os ataques, depois todo mundo quer fazer acordo com você, todo mundo quer ficar bem com você, todo mundo quer ficar pertinho de você, mas no começo joga pedra, critica, e para você foi mais fácil. Não, você sabe o que você tem feito, você sabe as renúncias que você tem feito, você sabe os plantios que você tem feito, você sabe as guerras que você tem vencido. Então no começo é assim,
Daqui a pouco está todo mundo querendo fazer aliança. Então que você tenha esse espírito, essa convicção. Se o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, eu creio que isso é só o começo de uma grande caminhada, de um grande processo, de vitórias, de bênçãos, de fortalecimento, Senhor. E eu creio que ano após ano, dia após dia, eu verei, Senhor, eu verei a sua mão, eu verei os progressos, eu verei a mudança, Senhor, porque aqui dentro, aqui internamente, elas já estão estabelecidas, e eu não vou desistir, não vou parar. Eu peço que você neste momento agradeça ao Senhor, agradeça, porque até aqui você tem mantido a sua integridade, você tem vencido guerras, vencido batalhas, e Deus tem te fortalecido, e Deus tem falado, fica mais um pouco, até isso se estabelecer, estabeleça na terra que eu te indicar, não fuja das batalhas, não fuja das guerras. Às vezes você está passando por uma situação, seja na sua casa, seja no trabalho, em algum lugar, que o Senhor está falando, permaneça, 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 resista, parece que aquela pessoa parece que está só piorando, parece que aquela situação parece que só está piorando, resista, o mais forte é o que prevalece, logo, logo aquilo estará derrubado, porque o mais forte prevalece, você tem Deus, você não trabalha com a força que todo mundo trabalha, com a força natural, você tem o Senhor que é por você, então fale com o Senhor neste momento, agradeça ao Senhor. Tudo que nós precisamos é desse Deus poderoso. Fique com a palavra dEle. Fique com o que Ele tem colocado no seu coração. Nada nunca está perdido quando estamos com o Senhor. Nada nunca é impossível quando nós cremos no Senhor. Nada está perdido. Tudo é feito para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor é glorificado através da sua vida. O Senhor é glorificado através da sua vida. A Ele. Tudo ao Senhor, meu Pai. Tudo ao Senhor. Louve ao Senhor essa música, faça essa oração. A Ele a glória, a Ele a honra, ao Senhor tudo, Senhor amado. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tudo que nós precisamos é o Senhor, meu Pai. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor, meu Pai. Porque no Senhor não há lugar para o medo, não há lugar para a derrota, não há lugar para a desistência, Senhor. Tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor. O Senhor nos deu um espírito poderoso e de coragem. Com o Senhor nós somos mais que vencedores, Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor, meu Pai. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tome essa decisão. Fortaleça essa decisão. Fortaleça essa decisão. Senhor, eu não retrocedo.
Senhor, eu tive uma vida em vários aspectos de muitos altos e baixos, Senhor. Mas isso é passado. Isso é passado, eu nem cogito mais isso. Eu não retrocedo mais, Senhor. Tudo que eu estabelecer com o Senhor, eu vou até o fim, Senhor. Até o fim. Até o fim. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu creio no Senhor. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória te damos, a Ele toda glória. Fortaleça-se nesse Deus poderoso, nesse Deus grande e temível. Fortaleça-se nesse Espírito poderoso. Creia, creia na palavra do Senhor. Você mudará gerações. Você será lembrado como uma pessoa poderosa, impactante, que mudou a história da sua família, a história de gerações. Padrões, paradigmas foram quebrados através da sua vida, pelo seu padrão, pelo padrão do Senhor. Creia nisso, você faz parte dessa mudança, você faz parte dessa mudança, creia nisso, creia, é para você, é para todo que crê. Haveria algo difícil para o Senhor? Não, nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor, e nada é impossível para aquele que crê, porque crê em Deus. Porque crê no Deus poderoso, você vai marcar gerações, você vai marcar vidas, você vai marcar a história. Creia nisso, creia nisso. Quem era Neemias? Quem foi Neemias? Antes e depois daqueles 52 dias. Quem foi Neemias? Quem era Neemias até os 52 dias e quem foi Neemias depois? Quem se tornou? É para você também. Antes e depois de decisões, antes e depois dos 52 dias, antes e depois de Jesus. Quem nós éramos e quem nós podemos ser, com o foco certo, com o foco certo, foco no lugar certo, foco na reconstrução, foco no fortalecimento, não foco no desafio, não foco no problema, não foco nas críticas, não foco na inveja, mas foco no Senhor, foco no Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Deus querido. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que as coisas mais simples, meu Deus, foram a reconstrução daquelas muralhas. Porque a mentalidade era o mais difícil. Eu creio, Senhor, que as coisas mais fáceis são essas que nós colocamos nesses propósitos, porque as principais, as mais importantes, não se resumem ao que está nesse propósito, não se resumem muitas vezes ao que nós pedimos durante 52 dias. As coisas mais importantes é o que nós estabelecemos para a nossa vida, e nós cremos, meu Pai, numa geração de pessoas incríveis, poderosas, impactantes, meu Deus, como esse mundo precisa de pessoas impactantes, como esse mundo precisa, Senhor, de pessoas diferentes, de pessoas que salgam, de pessoas que marcam, de pessoas que são especiais. E o Senhor tem encontrado, meu Deus, o Senhor tem encontrado almas assim, pessoas assim,
E que nós cremos, meu Pai, que isso é só o começo. Começo de grandes e poderosos processos. Para irmos para outro patamar, Senhor. Pela nossa fé nós já estamos num outro patamar de fé, de espírito. E nós cremos, Senhor. Nós cremos no Seu poder. Nós cremos no Seu poder. E nós não retrocedemos. Muito obrigado, Senhor. Responde cada um. Abençoa cada um. Exalta o Teu povo, Senhor. Fortalece o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos aqui, Senhor, como nós já temos ouvido, milhares e milhares de testemunhos, Senhor. Pessoas vivas, pessoas impactantes, pessoas poderosas no Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esse período, obrigado por esses privilégios. Obrigado, Senhor, por poder Te conhecer, obrigado, Senhor, pelas chances de podermos mudar o rumo da nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos por tudo. Obrigado, amém, amém e amém.